Olá, amados, que a Shalom de Deus esteja em cada vida, em cada casa, em cada lar, e que o Senhor possa estabelecer a sua vontade, que o Senhor possa direcionar teus passos, que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor, para cumprir a tua vontade. Amados, Deus tem me incomodado com algo muito, mas eu quero primeiramente começar orando com vocês. Pai querido e eterno Deus, eu te peço em nome de Yeshua, que o teu santo e poderoso Espírito nos conduza a uma vida, Senhor Deus poderoso, posicionada no teu reino na terra. É hora de despertar o teu povo. Como o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 13, no verso de número 11, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Senhor, desperta o teu povo, todos quantos necessitam ouvir esta palavra e têm humildade no coração para receber esta palavra, que venham se posicionar na terra, se posicionar nesta nação, se posicionar em cada cidade, em cada bairro, em cada local, Senhor, onde esta palavra chegue, este homem e esta mulher de Deus venha a ter um posicionamento firme a respeito da tua vontade, do teu querer, na autoridade do nome de Jesus. É o que nós te pedimos, que as palavras que saem da minha boca sejam palavras conduzidas pelo teu Santo Espírito, como uma flecha que acerta o alvo, como um martelo que esmiuça a penha, que o Senhor possa abençoar cada servo teu. E a tua palavra diz, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Que essa pessoa possa, que essa palavra possa encontrar nesse coração uma terra fértil e que ela venha dar fruto a 30, a 60 e a 100. Que o Senhor abençoe de forma poderosa na autoridade do nome de Yeshua, que assim seja. Amém e amém. Amados, o tema dessa desta palavra é posicionamento ministerial, a importância do posicionamento e do governo do reino de Deus na terra. Yeshua disse no capítulo 6, está registrado isso, no capítulo 6, no Evangelho de Mateus, no versículo de número 10, ele disse assim, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas palavras, elas são muito sérias. Ele diz, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está dizendo que o reino do eterno tem que se estabelecer na terra e que a vontade feita na terra tem que ser feita como ela é feita no céu. Então aqui nós temos um problema. E nós sabemos, e não precisa irmos muito longe, se nós olharmos para o lado, na nossa rua, no nosso bairro, nós vamos perceber que a vontade de Deus não está sendo feita na terra. E aí o homem precisa ter a humildade de entender e de perceber, seja ele pastor, seja ele líder, seja ele quem for, independente da sua patente ministerial, podemos dizer assim, o povo de Deus, as pessoas de Deus têm que ter um entendimento que a vontade de Deus não está sendo feita na terra como ela é feita no céu. Logo aí, esta oração, esta palavra de Yeshua, diz assim, venha o teu reino, que venha. Ele veio trazer este reino, e este reino precisa ser estabelecido na terra como ele é estabelecido no céu. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura com a vinda de Yeshua. O reino foi manifestado entre os homens e continua sendo manifestado entre os homens por meio de servos que compreendem a sua identidade, que compreendem e assumem esse posicionamento ministerial, espiritual, podemos dizer assim, em suas vidas, né? Na visão bíblica, posicionar-se significa permanecer firme na aliança com o eterno, obedecer a ele. A sua palavra e exercer autoridade de acordo com a sua vontade. O ministério só cumpre o propósito dele quando está alinhado com o rei. E aí, alinhamento não é coisa simples. Não é o ato de estarmos em casa, ou de falarmos de Deus, ou irmos à igreja, ou coisa parecida, que vai fazer nós sermos alinhados. Mas a primeira dificuldade que nós temos nesse alinhamento espiritual é a identidade. Muitas pessoas, eu fico pensando hoje, observando, que a observação do profeta, ela tem que ser bem aguçada. O ministério profético é necessário hoje, por quê? Porque se você entende, se você tem o discernimento e os teus ouvidos estão aguçados, os teus olhos estão aguçados e alinhado com o céu, você vai observar a necessidade em cada esquina, em cada canto, em cada casa. Na rua da sua casa existe uma necessidade, um vizinho seu está passando por uma necessidade, você mesmo deve estar passando por uma necessidade que talvez você não se dê conta disso. E aqui nós temos algo que é interessante.
O posicionamento ministerial começa com identidade. Antes de receber autoridade, o servo de Deus precisa saber quem ele é. Em Êxodo, no capítulo de número 19, o Senhor dá uma palavra, né? Aqui, olha, Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, sede diligentes, ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha só. Vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Né? Olha que coisa maravilhosa. O Senhor falando, dando uma palavra a Moisés, o seu servo. E aí nós temos também aqui, em 1 Pedro, né, no Novo Testamento ali, em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, no verso de número, vamos ver lá, estou procurando aqui, 1 Pedro, capítulo número 2, o verso de número 9, diz assim a palavra do Eterno. Diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o que ele diz. Ele nos chamou, nos revestiu, temos a identidade de filhos e agora temos que manifestar a luz dele no mundo, como a palavra do Senhor diz. Chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? E diz mais, vós sois sim, antes eres povo, mas agora sois povo de Deus. Antes você não era um povo, agora vocês são povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançado misericórdia. O Senhor nos alcançou, está nos transformando. Somos filhos de Deus, através do seu Filho amado Yeshua, entramos nesse projeto de salvação, podemos dizer assim, nesse plano de salvação, e agora somos filhos também do Eterno, mas com uma missão. Né? Israel e a igreja foi chamado para ser reino de sacerdotes. E nós temos que entender isso. Quem não conhece sua identidade vive intimidado. Quem não conhece a sua intimidade, quem conhece sua intimidade representa o reino. E quem não conhece não representa. E aí a pessoa pode estar fazendo parte de uma igreja, pode estar fazendo parte do que for, pode ter nome de pastor, pode ter nome do que seja. Até pode ter uma crença. A Bíblia diz assim, olha, que os demônios também creem e estremecem. Mas a nossa fé, a nossa maneira de ver as coisas, de compreender, a palavra de Deus diz que o jovem Davi foi assim. Ele viu o exército inteiro de Israel e o Deus vivo sendo ali tratado pela vida dos filisteus de maneira, ou seja, estavam desdenhando, humilhando o povo de Deus. E aí, aquele jovem que não fazia parte do exército de Israel, mas um jovem pastor se posicionou indignado, disse: quem é este que desafia, né, o exército do Deus vivo? Quem é este circunciso? Então, isso mostra posicionamento da parte de Davi. Então, quem não conhece sua identidade não pode representar o reino. Quem não conhece sua identidade vive intimidado, mas quem conhece representa o reino. Onde quer que ele chega, ele discerne. A visão profética é importante porque nos dá a entender e discernir o que está acontecendo ao nosso redor. E com nós mesmos, dentro da nossa casa, para nós termos o que? Posicionamento. Mas não, nós vamos enfrentando a vida, levando do jeito que é, e achamos que aí temos visão e posicionamento de Deus, quando na verdade não temos. Somos um povo, embora tendo o nome de povo de Deus, vivemos longe de um posicionamento profético, porque quem conhece sua identidade representa o reino de Deus. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, como ela é feita na terra, como ela é feita no céu. Então, a primeira coisa é um posicionamento a respeito de conhecer a sua identidade. O segundo é a submissão ao governo deste rei. Não existe autoridade sem submissão. Não existe. Você pode achar que você tem algum tipo de autoridade, às vezes o inimigo está te conduzindo, e a Bíblia diz que ele se finge de anjo de luz para enganar até os escolhidos, né? E ele vai tentar conduzir o povo de Deus a uma independência, a uma dependência de Deus sem submissão a quem quer que seja, sem submissão à liderança, sem prestação de contas, sem nada.
Posicionamento exige submissão ao governo do Eterno. Não existe autoridade sem submissão. E Yeshua viveu totalmente submetido ao seu Pai. Vamos ler o que está escrito na palavra? Em João, no capítulo de número 5, no verso de número 9, diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 5, verso de número 19, diz assim. Olha o que ele diz. Em verdade vos digo. Então lhes falou Jesus. Em verdade vos digo que nada pôde fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Senão somente aquilo que vi fazer o meu Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ou seja, quem é filho de Deus se posiciona, quem é filho de Deus vai querer fazer aquilo que o Pai está pedindo para ele. E a palavra de Deus diz o quê? Congregai-vos, humilhai-vos, pois diante da potente mão do Senhor. A palavra de Deus nos convida a estarmos unidos com o povo, a submisso às autoridades que Deus constituiu. Mas nós compreendemos que não, que nós temos cremos em Deus e criamos uma crença. Eu creio no Senhor, Deus sabe do meu coração. Olha, irmãos, eu fico muito preocupado quando alguém diz assim, Deus conhece o meu coração. É por Ele conhecer mesmo que Ele está te dando esta palavra nesta noite. Cuidado, porque o coração é enganoso. A palavra de Deus diz. Filipenses, capítulo de número 2, o verso de número 5 ao 11. Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Eterno. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe que Jesus, sendo Deus, ele em momento algum, ele usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele disse, ele se esvaziou e tomou a forma de servo. Então, primeira coisa, um posicionamento exige submissão. Ele se posicionou como servo. E a pergunta é, você está sendo servo na igreja onde você congrega? Você está sendo servo de Deus, que cumpre o chamado diante de tantos ensinamentos. Eu estive convosco, pastoreando a igreja, ao qual estou me dirigindo agora. Estive pastoreando essa igreja e enfrentei as piores lutas que alguém pode enfrentar no ministério, e vocês sabem disso. A pergunta é, apesar de enfrentar todas essas lutas, quem está posicionado hoje? Quem pode dizer, estou posicionado e quero me posicionar? Então, primeira coisa, identidade, tem a ver com identidade. Posicionamento do reino, eu sei quem eu sou. Eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Segundo, eu vou me submeter àquilo que Deus quer, como Yeshua fez. Porque ele, sendo em forma de Deus, não usurpou ser Deus, mas tomou a forma de servo. O reino não funciona segundo a vontade minha, mas segundo a vontade do Pai. Então, o posicionamento exige submissão ao governo de Deus. O reino é governo. O reino de Deus não é apenas emoção e experiência espiritual. Aconteceu isso, eu orei por alguém foi curado. Olha, aconteceu isso, pastor, meu irmão, você pode estar sendo enganado. Porque a palavra de Deus diz que naquele dia, alguns vão dizer diante dele, eu orei em teu nome, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, ele vai dizer, eu não te conheço. Porque você não faz parte desse reino, aonde reino a pessoa reconhece a sua identidade, sabe quem ele é nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, ele submete, ele é submisso como Yeshua foi. O reino é um reino de governo, né? É governo onde o reino chega a ordem, onde o reino chega a justiça, onde o reino chega a santidade, onde o reino de Deus chega a restauração, onde o reino de Deus chega a transformação. Então, quando você observa coisas que não se... Hoje eu fico chocado. Confesso para vocês, não vou dizer não, eu fico chocado quando eu vejo algumas coisas
de pessoas que se dizem povo de Deus. Em Romanos capítulo 14, no verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Então nós temos que compreender isso. Então entenda comigo, primeira coisa, posicionamento começa pela minha identidade. Eu sou nação santa, sacerdócio real. Segundo, exige de mim submissão, assim como Yeshua se submeteu, eu vou me submeter àquilo que Deus quer, porque tem algo novo para mim. Então, às vezes a igreja, quando sai o pastor, deixa de congregar, deixa de fazer, porque o pastor não está mais. Eu vi muito isso aí, eu experimentei muitas coisas assim. E se tivesse que mandar uma carta, mandaria a igreja como eu estou fazendo agora. Eu posso fazer uma live, eu posso gravar um vídeo e mandar para vocês. Mas se eu pudesse gravar, fazer uma carta, eu faria com o mesmo conteúdo como o Paulo fez. Uma preocupação com a igreja, com muitas igrejas ao qual o próprio apóstolo Paulo fundou. Ele fundou a igreja em Éfeso, ele fundou a igreja, na maioria daquelas igrejas, ele é o maior doutrinador, né? Nas cartas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, tudo isso aí foram igrejas que o apóstolo Paulo fundou e orientou, direcionou de maneira doutrinária cada uma delas. E a pergunta é, será que nós compreendemos isso, entendemos isso e recebemos esta palavra de coração? Então o reino de Deus não é comida. O reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos que compreender isso. O ministério também posicionado, um ministério sem posicionamento, ele perde a influência. Quando líderes deixam de assumir o seu papel, a cultura domina a igreja, o pecado se normaliza, a verdade é negociada, a autoridade espiritual diminui. Juízes mostra repetidamente que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, resultando uma desordem espiritual. O livro de Juízes fala isso, que eles faziam segundo parecia, né, bom aos seus próprios olhos, normal, certo. Não tem uma direção. A palavra de Deus é a direção. Nós não podemos tirar da palavra aquilo que é conveniente para nós. Então aprenda isso. O ministério sem posicionamento, ele vai perder a influência. O livro de Juízes mostra repetidamente que cada um fazia o que parecia ser certo aos seus próprios olhos. Isso aqui é a minha vida, eu faço o que é certo. Olha, irmãos, cuidado, porque eu venho avisando repetidas vezes. E coisas que nós avisamos, as pessoas acham que não é isso não, e vão levando. Eu já vi coisas desmoronarem. Já vi coisas se acabarem. Eu fui pastor de uma igreja que eu mesmo fui usado para dizer, muitos vão abandonar o barco, muitos vão sair. E ainda vai ter mais gente ao longo do tempo. Pode ter certeza disso. Exige de nós um posicionamento que produz autoridade espiritual. A autoridade não vem de um título. A autoridade vem de obediência. E Yeshua enfrenta demônios, enfermidades, tempestades, porque estava totalmente alinhado com o Pai. Ele é obediente. O que é preciso fazer? Eu estou aqui para servir. Quantos já se aproximaram, talvez, dessa serva de Deus, da pastora Terezinha, ou do pastor Daniel? Eu não sei. Quantos se aproximaram dessa? Estou aqui. Eis-me aqui, estou aqui, para realmente dar as mãos e ser instrumento de Deus. Não. Nós geralmente achamos que há uma deficiência aqui, há uma deficiência acolá, eu não concordo com isso aqui, não concordo com isso acolá, mas nós somos covardes porque não nos posicionamos para tentar ajudar. É muito fácil alguém se posicionar e criticar. Eu recebi críticas terríveis e recebo até hoje. A pergunta é, quem faz? E vou dizer para vocês, quem está fazendo o que eu estou fazendo, ou quem já fiz o que eu já fiz em prol do Evangelho. Não estou me gloriando, longe de mim isso. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Então você não tem problema com isso, não tem problema com aquilo outro, não tem problema, tudo certinho. Minha vida, glória a Deus, tá tudo bem, pastor, tá tudo bem, beleza. Tá tudo bem, tudo jóia. A pergunta é, e os teus frutos? Cadê? Eu oro pelas pessoas. Não. Frutos, vidas a Cristo.
Cadê essas vidas rendidas diante de um posicionamento espiritual? Cadê o estabelecimento do reino de Deus na terra? A autoridade não vem por título, mas vem por obediência, né? Lucas, capítulo 10, versículo 19 diz assim. Lucas, capítulo 10, versículo 19 diz assim. Lucas, capítulo 10, verso 19 diz assim, a palavra Lucas 10, opa, eu coloquei aqui Lucas 10, Lucas capítulo 10, verso 19, diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, verso 19, diz assim a palavra do Eterno. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Glória a Deus! Então vamos recapitular aqui. Posicionamento, identidade. Eu sou nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Posicionamento exige submissão ao governo do eterno Deus. É aquilo que ele estabeleceu na sua igreja. O reino é governo. O reino de Deus é governo de ordem. Onde chega o reino de Deus, chega a ordem, chega a justiça, santidade, restauração e transformação. O reino de Deus, o ministério sem posicionamento perde a influência na terra, passa a ser qualquer coisa, as pessoas não respeitam, não tem autoridade, não tem nada. Olha só, e posicionamento produz o quê? Produz autoridade espiritual. Você deve conhecer, eu conheço aí no Guajará, tem. Tá cheio. Igrejas que perderam, eu vou ser ousado para dizer isso, que perderam a autoridade. O governo de Deus também, do reino, o governo do reino deve alcançar todas as áreas. Famílias, igrejas, cidade, educação, economia, cultura e nações. A missão da igreja não é apenas reunir pessoas, mas manifestar o caráter do governo do Eterno. A restauração começa quando alguém decide se posicionar. Eu quero dar uma palavra para a igreja de Belém. Quando vocês se posicionarem radicalmente, tá? Ministério aí, Árvore da Vida, e que se estenda a outros ministérios também. Quando a igreja do Senhor, isso é para a igreja do Senhor geral, não é só para a Árvore da Vida, mas para quem ouvir, né? Quem ouvir essa palavra. O dia que vocês se posicionarem radicalmente, né? A restauração começa quando alguém decide se posicionar. Ao longo das Escrituras, o Eterno levantou homens e mulheres que mudaram a história, porque decidiram permanecerem fiéis. Exemplo, Neemias restaurou os muros, Esther intercedeu pelo seu povo, Daniel permaneceu fiel na Babilônia, Atos dos Apóstolos mostra os discípulos proclamando o reino de Deus com ousadia. Todos entenderam o que é reino de Deus. Todos entenderam o que é reino de Deus. Então, como é que nós podemos resolver isso, pastor, de maneira prática? Assuma a sua identidade em Cristo, submeta-se diariamente ao governo de Deus e à liderança que Deus estabeleceu, defenda a verdade com amor e firmeza, exerça a sua autoridade espiritual com humildade, seja um agente de restauração em sua família, igreja e comunidade. Lembre-se de que seu ministério existe para a glória de Deus, não para a glória de você. Não porque você acha que é assim. Qual é o conhecimento? Eu vejo algumas pessoas às vezes, sabe, colocando, porque eu não concordo. Qual é? Pessoas que não sabem nem abrir a Bíblia, amados. Elas não concordam só porque é uma perturbação mental na mente delas de não concordar. Ou um demônio agindo. Não sei. Não vou entrar aqui no caso, no mérito da questão, mas eu não sei o que é. Aí, não concordo. Eu digo assim, então abre a Bíblia e me mostra o porquê da tua discordância. Aí não consegue nem abrir a Bíblia. Então significa o quê? Que essa pessoa está mais perdida do que segue em tiroteio. O reino de Deus avança por meio de homens e mulheres posicionados. O Eterno procura servos que não se curvem ao espírito deste século, deste mundo, ou às suas convicções mentais, mas que vivam, desde que essa convicção mental seja dirigida pela palavra, né? Seja dirigida pela palavra. E que esses servos possam viver debaixo de autoridade de Yeshua HaMashiach e manifestarem seu governo na terra. Como afirma os Salmos 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Assim, o chamado ministerial é participar da expansão deste governo, levantando a cabeça, a verdade e a glória da eterna em todos os lugares. E eu quero deixar uma frase aqui. O reino de Deus não é estabelecido por pessoas influentes, mas por servos posicionados.
Quando um servo se alinha ao governo do Eterno, o céu encontra um canal para transformar a terra, o local onde ele está. Por que esse bairro onde você mora, pessoas não têm sido alcançadas? Por que a tua vida não tem sido um canal de influência para trazer essas pessoas ao Eterno? Porque a ausência dessas coisas existe no mundo espiritual. O mundo espiritual não te reconhece. Ouça isso aqui é sério, gente. O mundo espiritual ainda não te reconhece como uma autoridade, como um embaixador do reino. Ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe por que não há transformação ainda no bairro, seja lá onde for? Porque o mundo espiritual ainda não te reconhece. Ah, pastor, lá no trabalho, lá não sei onde, eles sabem que eu sou serva de Deus, que eu sou fulana, que eu sou ciclano. Esqueça isso. Eu falo de coisas impactantes, coisas poderosas. Vocês vão ouvir falar em breve aqui de coisas extraordinárias que Deus está fazendo. Porque eu resolvi, aqui onde eu estou, me posicionar. E aonde quer que eu vá, me posicionar. Não são os meus bens que fazem eu me posicionar. Não são coisas materiais que fazem eu me posicionar. Não. Isso é secundário. O que faz é me posicionar. Ser um servo de Deus, escolhido de Deus, ser nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Eu quero orar nessa noite, abençoar a tua vida, que Deus possa encontrar no teu coração, um coração humilde para se posicionar e se revoltar contra esse estilo de vida que você adotou para você e acha que isso é normal. O dia que a igreja, o dia que a Árvore da Vida ou qualquer igreja decidir se posicionar em Belém do Pará, onde quer que ela esteja, ela vai avançar. Olha, vamos, quem topa, vamos? Não, vamos alugar um prédio? Não queremos mais ficar nesse lugar pequeno? Vamos para um lugar grande? Vamos. O Senhor vai te abençoar, vai abençoar de maneira poderosa. Pessoas vão vir de todos os lugares, vão congregar, algo poderoso vai acontecer. Por quê? Porque alguém resolveu se posicionar. Que Deus te abençoe. Você servo e serva de Deus. Que o Espírito Santo venha mexer contigo, mexer com teu coração e transformar este coração. Que ao longo do tempo tem resistido à voz de Deus. Eu não digo resistido por total, amado. Não estou falando disso aqui. Eu estou falando resistindo em assuntos de fundamental importância para que você avance no reino. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai querido e Pai amado, eu quero pedir pela vida deste servo e serva, que o teu reino, Senhor, venha avançar na terra através da vida dele. Que ele venha se posicionar. Que ele não venha ser levado, seja na faculdade, onde quer que ele esteja, ele não venha ser levado, Senhor Deus poderoso, por influências humanas. Que essa pessoa seja, ou por governos demoníacos, mas que essa pessoa seja um instrumento na sua família. Que essa pessoa seja um instrumento de Deus na igreja onde ele está congregando, se posicionado, buscando a Deus. Uma igreja, Senhor Deus poderoso, que tenha visão e conexão com os céus, no envolvimento com as práticas culturais demoníacas deste mundo. Senhor, que essa pessoa possa ser influente na sua cidade, na educação, na economia, na cultura, nas nações, onde quer que ele coloque a planta dos seus pés, o mundo espiritual reconheça o que aquele demônio falou aos filhos de Cefas. Eu conheço o Paulo e o Deus de Paulo, mas vocês quem são? Eles eram filhos de sacerdotes, mas não eram reconhecidos. Então, Senhor, não é nossa posição, não é por sermos filhos de pastores, não é por sermos apóstolos, ministros, não interessa, é por posicionamento. Seja o servo mais humilde, mas posicionado para influenciar nas faculdades, nas escolas, nas cidades, nos bairros, nas ruas. Seja um instrumento poderoso de Deus, que se levante em oração, que se levante, Senhor Deus poderoso, em clamor, em intercessão por este país, por esta cidade, por este bairro, onde quer que essa pessoa esteja. Que este homem, esta mulher, ouça esta palavra, que essa palavra venha ferver no seu coração, e o teu Espírito possa conduzi-los a ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor incline o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe, um beijo grande. Deixe aqui no vídeo os seus comentários, logo nós estaremos numa live abençoada no YouTube. Que Deus abençoe cada um. Um beijo grande para a cidade de Belém do Pará, para o meu estado do Pará, que amo de coração. Beijo grande.